tudo bom com vocês? Olha só, todo mundo com certeza já tá cansado de saber de algumas participações especiais em Friends, né? Brad Pitt, Reese Witherspoon, Julia Roberts, Robin Williams, Paul Rudd, sei lá, quem mais? Bruce Willis, todo mundo já sabe que essas pessoas já apareceram em Friends. Inclusive, se você não sabia, tá sabendo agora, tá? Mas na verdade eu acho que até quem nunca assistiu Friends já sabia disso. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu selecionei aqui alguns rostinhos conhecidos de séries mais atuais que talvez você aí não sabia que já participou de Friends. Ou talvez você nem percebeu que são essas pessoas. Preparados? Então bora pra lista de hoje. Naquele episódio especial com o beijo acidental da Rachel, nós temos uma história muito bacana e engraçada em relação ao Joey. Sem querer, querendo, ele acaba conhecendo uma tal de Hot Girl, que ele começa a flertar ali através da janela. Ela morava no mesmo prédio que o Ross, e aí ele começa a acenar pro Ross e ela acha que ele estava acenando pra ela. Então os dois começam a flertar ali através da janela. E aí com isso é bem engraçado porque o Joey ele vai até o prédio do Ross, mas nunca consegue acertar o número do apartamento dela. Mas você aí, meu querido amigo que assiste Friends e também é fã de Supernatural, você conseguiu reconhecer quem é essa tal Hot Girl? Sim, ela é a atriz Samantha Smith, que interpreta a Mary, a mãe do Dean e do Sam Winchester em Supernatural. Ela tava ali mais novinha e tal, mas o rostinho dela, gente, continua o mesmo. Quem diria que um dia a tal Hot Girl ela se tornaria a mãe dos irmãos Winchester, né? E antes de se tornar a psicóloga do próprio capeta, a atriz Rachel Harris, ela deu uma passadinha ali em Friends, interpretando uma grávida bem inconveniente, bem sem noção, que ficava ali enchendo o saco da Rachel, querendo saber de tudo, querendo tirar fotos dela constantemente. Inclusive, nesse mesmo episódio, o seu marido, Mark, ele é tão inconveniente quanto ela, e ele é interpretado pelo ator Tim Dackey, que é bem conhecido aí como o agente Peter Burke na série White Collar. E é claro que eu não ia esquecer de falar dela, né? Antes mesmo de viver a doutora Meredith Grey na série Grey's Anatomy, a Ellen Pompeo, ela também fez ali a sua aparição em Friends em um episódio muito engraçado, mas isso não é novidade. Friends é sempre engraçado até quando não é engraçado. Se você não concorda, problema seu. Ela interpretou a personagem Missy, a colega de faculdade aí do Chandler e do Ross, uma personagem que os dois tinham ali um crush quando eram mais novos, porém, né, pra prezar a amizade, eles resolveram fazer um acordo que nenhum dos dois iam ficar com ela. Porém, anos se passaram e aí o Ross acabou descobrindo que o Chandler não cumpriu com a sua promessa e ele ficou sim com a Missy várias e várias vezes. E não somente a Meredith deu a sua passadinha em Friends não, viu? O ator Jason Winston George, que interpreta o Ben, marido da Bailey em Grey's Anatomy, ele também já apareceu. Lembra aquele episódio que todos eles passam a noite inteira acordados, cada um por um motivo diferente, e a Phoebe tentando dormir, o alarme de incêndio fica ali, né, apitando o tempo todo, e ela não consegue desativar de jeito nenhum e acaba jogando fora. Então o ator ele faz um bombeiro que bate ali na porta do apartamento da Phoebe, trazendo esse alarme de incêndio de volta. Coincidência ou não, hoje em dia ele é bem conhecido na série Station 19, que é um spin-off de Grey's Anatomy, e ele interpreta um bombeiro. E não é que a gente também tem participação especial de atriz de The 100? Pois é, antes de dar a vida à nossa bitch diosa, a atriz Ivana, ela também marcou presença em Friends, em um episódio muito engraçado que o Ross está sendo completamente sem noção, porém muito engraçado. Ela apareceu naquele episódio que o Ross, ele resolve fingir que morreu, e ele faz ali um velório pra ele mesmo, e fica no quarto escondido esperando pra ver quais são as pessoas que vão até o seu velório. Então a Ivana acaba aparecendo como a personagem Corey, uma garota aí que
Então a Ivana acaba aparecendo como a personagem Corey, que chega ali muito triste, e aí conversa vai, conversa vem, ela começa a assumir que tinha um crush no Ross e começa a falar, poxa, agora é tarde demais, né? E aí ele abre a porta e sai correndo, não, não é tarde, eu estou vivo. Oh, you did it! E ela sai, obviamente, puta da vida. Você aí percebeu o que é a diosa? Conta aqui pra mim que eu quero muito saber. E o elenco de Riverdale estava em peso em Friends, hein? Quer ver? Tivemos o Cole Sprouse, né, que a gente já conhece muito bem, meu pequeno gêmeos a bordo, muito conhecido hoje em dia como Jughead, porém em Friends ele interpretou o filho do Ross, Ben. Ele apareceu aí em vários episódios e depois acabou desaparecendo, coisa que eu odeio em Friends, eu odeio o fato do Ross não falar muito e não mostrar mais o filho dele em um período aí na série, mas enfim, seguimos. Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês, todo mundo sabe que ele e o Dylan Sprouse são gêmeos, né? Gêmeos a bordo, hello! Porém, em Friends, ao contrário do que acontece em várias séries, que quando tem gêmeos aí, às vezes o mesmo personagem é interpretado por um irmão diferente e a gente nem percebe. Nesse caso de Friends, eles resolveram colocar apenas o Cole Sprouse mesmo, porque não queriam ficar mudando muito e o Ben não ia aparecer tanto assim, então eles resolveram não usar os dois. Mas não foi somente ele de Riverdale que apareceu não, viu? O ator Mark Consuelos, que interpreta o Hiram em Riverdale, ele também apareceu e ele tá irreconhecível na minha opinião. Eu vi o episódio inúmeras vezes e eu nunca tinha reparado que era ele, vocês acreditam? Ele fez aquele policial que para a Rachel e o Ross porque ela tava dirigindo aí em alta velocidade, o Ross já fica desesperado, falando que ela vai levar multa, falando que ela é extremamente irresponsável, só que aí, né, nessa reviravolta, a Rachel e esse policial, eles começam a flertar, então ele dá ali uma chamadinha nela, mas a Rachel se livra da multa. A atriz Marisol Nichols, também que interpreta a Hermione em Riverdale, ela fez uma aparição assim muito rápida em Friends, mal dá pra reconhecer, mas ela tava lá. Então ela aparece lá na 9ª temporada interpretando a personagem Olivia, uma colega de trabalho aí do Joey. Então esse episódio mostra eles gravando uma cena de Days of Our Lives, né, que é a novela do Joey, quem lembra? Antes mesmo do lançamento de Friends, a série Seinfeld já fazia muito sucesso, uma série também que eu gosto bastante, mais uma sitcom aí pra sua lista de sitcom, se você ainda não assistiu, assista. Inclusive, não sei se ela já entrou, mas ela vai entrar aí na senhora Netflix. Inclusive, olha só, acabei de lembrar, em Seinfeld nós temos a participação especial também de vários atores, incluindo da atriz Courtney Cox, que interpreta a Mônica de Friends. Será que vale um vídeo de participações de Seinfeld também? Mas enfim, o ator Jason Alexander, que interpreta o George em Seinfeld, ele também participou de Friends em um momento muito engraçado, ele teve uma dinâmica muito bacana com a Phoebe. Ele fez aquele cara que tava desgostoso da vida, que não aguentava mais seu trabalho, ele se sentia completamente invisível e tava disposto já a se matar. Até que a nossa maravilhosa Phoebe Buffay, ela começa a trabalhar como telemarketing nesse episódio e liga pra ele e ele começa a falar, né, a respeito disso e ela consegue fazê-lo desistir de se matar aí no final e foi bem legal sim essa dinâmica e eu acho que até o personagem dele é muito parecido com o personagem George de Seinfeld, que é chato pra cacete, inclusive. E antes de ser apenas uma Duffy ou talvez uma ladra em Good Girls, a atriz Mae Whitman, também ainda criancinha, fez uma participação em Friends e muita gente não percebeu que era ela, viu? Ela apareceu lá na 3ª temporada como a personagem Sarah, uma garotinha que quebra a perna e aí o Ross ele se sente super culpado, pois de fato era culpa dele. Então ele resolve tomar o lugar dela e começa a vender os biscoitinhos ali no Natal na esperança da Sarah ganhar uma viagem para um acampamento espacial. Eu adoro esse episódio, eu acho ele muito fofinho porque no final, né, eles decoram todo o apartamento
do Joey e do Chandler pra fazer a garotinha se sentir melhor, então eles começam a brincar que são alienígenas e que estão no espaço. É maravilhoso. Você percebeu que é a Mae Whitman? Comenta pra mim também que eu quero saber. Muita gente vai falar que sim, mas tem gente que não reparou não, viu? E antes de fazer a melhor amiga Lily da Hannah Montana, a atriz Emily Osment, ela também participou de Friends lá na 8ª temporada, em um episódio de Halloween que é muito engraçado também. Todo episódio de Friends é engraçado, que saco. Ela apareceu naquele episódio que a Rachel, ela já estava grávida, então ela começa a se aproximar ou tentar se aproximar mais das crianças, então ela pede para ser a pessoa responsável por dar os docinhos ali por quem bate na porta, e a Emily, ela foi uma dessas crianças que acabou batendo na porta nesse momento, uma garotinha que tinha um nome assim muito esquisito. E falando em criança maravilhosa, a Dakota Fanning, ela também apareceu, só que ela só apareceu na última temporada de Friends, tendo uma dinâmica aí muito engraçada com o Joey, porque ela fez a Mackenzie, uma garotinha que morava na casa que o Chandler e a Mônica iriam morar. Então, ela acaba se juntando com o Joey, porque o Joey tá puto da vida porque os amigos vão se mudar, enquanto ela tá brava porque os pais venderam a casa. E antes de ficar bem famosinho como Dr. House, o ator, não lembro o nome dele. E antes de ficar bem famosinho como Dr. House, o ator Hugh Laurie, ele fez uma participação bem engraçada ali no final da 4ª temporada de Friends. Ele fez um cara que acaba sentando do lado da Rachel ali no avião. Ela tava indo pra Londres pra poder se declarar pro Ross que ia se casar com a Emily. Então ele fica ali ouvindo todas as suas lamentações, ela falando sobre a relação dela com o Ross, e ele não aguentava mais a Rachel. Eles até entram em uma discussão assim, e no final ele ainda fala: vocês estavam dando um tempo sim. And by the way, it seems to be perfectly clear that you were on a break. Eu adoro esse episódio, eu adoro essa participação. Mom é uma das minhas séries de comédia preferidas, assim, de todos os tempos. Eu morro de rir e chorar ao mesmo tempo, inclusive fica aqui a minha dica pra vocês. E sim, a atriz Anna Faris, conhecidíssima como a Christy em Mom, ela também marcou presença em Friends em um papel, assim, icônico. Ela interpretou a Erica, mãe biológica dos gêmeos do Chandler e da Mônica, e mano do céu, a Anna Faris, ela se encaixou perfeitamente no papel de Erica, muito engraçada, muito fofa. Ela trouxe vários momentos assim icônicos para as temporadas ali, para os momentos finais, na verdade, de Friends. Lembra ela não tendo certeza quem era o pai do filho dela, né? E lembra também o fato dela não saber que eram gêmeos? Cara, eu sempre dou risada nesse momento que ela fala: ah, mas o médico falou que os 2 batimentos cardíacos estavam ok, eu achei que era o meu e do bebê. Mas eram 2 bebês. A atriz Winona Ryder, muito conhecida aí hoje em dia em Stranger Things, ela também foi responsável por um dos momentos mais icônicos da história de Friends. Ela interpretou a Melissa, uma colega de faculdade da Rachel, que não somente isso, as duas se pegaram. Então a gente tem toda uma história em torno disso. A Phoebe não acredita na Rachel, fala que ela não pegou mulher coisa nenhuma, e ela fica afirmando que sim. Então a Phoebe, ela resolve ir aí em um jantar junto com a Melissa e a Rachel para poder tirar essa história limpo. Porém, quando chega lá, a Melissa começa a falar que não, que as duas nunca ficaram juntas, que a Rachel tava maluca. E aí, depois que a Rachel insiste muito, ela acha que a Rachel está insistindo porque tá apaixonada por ela, então ela resolve contar a verdade, dizendo que é apaixonada pela Rachel e que nunca esqueceu o momento de pegação das duas, e fica tentando beijar a Rachel aí constantemente, e é bem engraçado. É engraçado também porque no final a Phoebe acaba assim do nada beijando a Rachel só pra comprovar se ela realmente beija tão bem assim. A atriz Alex Borstein, ela é muito conhecida recentemente na série Marvelous Mrs. Maisel, mas antes de ficar famosa aí nessa série, ela fez sim a sua participação em Friends e muita gente não reconheceu ela por lá. Ela interpretou aquela mulher do teatro que intimidou muito o Chandler naquele episódio que o Joey
Joey esconde que ele sempre faz uma festinha com seus amigos famosos, só que aí todo mundo descobre, não vai no teatro, porém esquecem de avisar o Chandler que vai lá sozinho. Então a Alex Borstein, ela é responsável por aquela frase: "Por que você não gosta de mim?" E o Chandler fica: "Não sei, você é maravilhosa, minha filha." How could he leave me? I don't know, you seem lovely. E aí ele não consegue sair da peça do teatro. Quem aí assiste a série Brooklyn Nine-Nine, que inclusive vai acabar essa semana? Acabei de lembrar. Meu Deus, Brooklyn Nine-Nine vai acabar. Não, por quê, Deus, por quê? O ator Craig Robinson, ele é muito conhecido aí interpretando o Doug Judy, o amigo bem louco do Jake Peralta em Brooklyn Nine-Nine. Rosa, 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 oh yeah. E sim, ele já fez uma aparição em Friends. Afinal de contas, esse vídeo é em relação a isso, né? Hello. Ele interpretou aquele balconista de mal com a vida que tava de saco cheio da Phoebe querendo alterar o seu nome. Ela queria ali colocar o sobrenome do Mike, só que ela acabou descobrindo que ela poderia mudar o seu nome para qualquer um. Então ela resolveu, no final das contas, inclusive, que é muito engraçado, alterar o seu nome para Princess Consuela Banana Hammock. só a Phoebe mesmo, né? Inclusive, deu até vontade de rever esse episódio hoje. Farei isso. Lembra daqueles momentos que o Chandler e a Mônica descobrem que infelizmente não podem ter filhos, então eles vão em busca a um doador de esperma? Pois bem, o ator John Stamos, muito conhecido como o tio Jesse em 3 é Demais, outra série do meu coração, ele fez um colega de trabalho do Chandler que vai ali na casa deles, tranquilão, achando que vai jantar numa boa, porém ele começa a ficar extremamente assustado com as perguntas insanas que o Chandler e a Mônica estavam fazendo pra ele. Eles começam a fazer várias perguntas bizarras e extremamente pessoais, então o cara sai de lá muito traumatizado e com razão, né? Bom, e como esquecer da participação do Charlie Sheen, muito conhecido em Two and a Half Men. Ele interpretou o Ryan, um namoradinho da Phoebe lá na segunda temporada. Ele é um oficial da Marinha que ia passar pouquinho tempo ali, então ele resolveu aproveitar todos os momentos, todos os minutos que ele tinha para poder ficar com a Phoebe. Então eles têm aí todo um planejamento para poder se pegar muito, para poder transar muito, porém eles acabam pegando catapora, estragando aí todos os seus planos, e também é muito engraçado. Inesquecível também a participação da atriz Jennifer Coolidge, muito conhecida em Two Broke Girls, a nova Cinderela, e hoje em dia ela tem feito bastante sucesso na série The White Lotus, que é uma série nova da HBO, muito boa por sinal, recomendo. Ela interpretou a Amanda, uma amiga inconveniente da Mônica e da Phoebe, que elas estavam tentando evitar, porém a Mônica, né, com aquele jeitinho dela, sempre querendo agradar todo mundo, ela acaba marcando um encontro aí entre elas, e ela trouxe momentos assim muito engraçados. Ela é aquela mulher bem louca, sem noção, que não perde a oportunidade pra ficar se mostrando das coisas que tem, dos lugares que foi, dos caras que ela ficou. Mas eu adoro também essa participação especial porque ela é responsável por um dos erros de gravação mais engraçados da história de Friends, onde a Lisa Kudrow não conseguia parar de dar risada. Vocês já viram? Perfect arse. A atriz Jane Lynch, ela é muito conhecida aí como a Sue em Glee, mas na verdade essa atriz, pra mim, ela aparece em toda a série. Tem várias séries aí que ela faz participação especial, e não somente série, filme também. E com Friends... E com Friends, obviamente, não seria diferente, né? Ela participou, então, da última temporada fazendo a personagem Ellen, uma corretora de imóveis responsável por vender ali e mostrar as casas pra Mônica e pro Chandler. E não somente ela de Glee apareceu não, viu? Nós também tivemos a participação especial de um ator que eu vou mostrar aí pra vocês, e não vou falar o nome porque não vou me arriscar, já pago o mico aqui o suficiente, né? Que nome é esse, meu querido?
Mas enfim, ele fez o diretor Figs em Glee, e aqui em Friends ele também tem um momento muito engraçado, porque ele participou daquele episódio que a Phoebe vai dar luz aos trigêmeos, e aí o Joey acaba descobrindo que tá com pedras nos rins. Então ele é o médico responsável pra cuidar do Joey. Provavelmente você conhece o ator Michael Rapaport como o pai do Sam na série Atypical, ou talvez você o conheça como Donald na série Prison Break, mas sim, ele fez um dos namorados da Phoebe, e eu também gosto bastante dessa história. Ele interpretou então o Gary, aquele policial que a Phoebe acaba encontrando o distintivo dele, então ela começa a zoar todo mundo e começa a fazer um monte de coisa fingindo que ela é policial até encontrar com ele. Ele consegue encontrar a Phoebe, mas ao invés de prendê-la, ele chama ela para um encontro e eventualmente os dois começam a namorar. Inclusive a gente também tem aquele episódio bem engraçado com o Joey tentando salvar a vida do seu sanduíche, e o Ross acha que na verdade o Joey estava tentando salvar a vida dele de uma bala. Ninguém ia imaginar que era pra salvar o sanduíche, né? Mas tudo bem. Com toda certeza, vocês lembram do personagem Tag Jones, que foi um namorado da Rachel, um dos meus preferidos, por sinal. Era muito engraçado. Esses dois, eu acho que eles tinham bastante química também, viu? Só que aí o relacionamento acabou não dando certo, né? Como sempre, porque a Rachel e ele queriam coisas diferentes, a idade começou a falar mais alto, né? Ele era bem mais novo que ela, então eles acabaram terminando. Mais pra frente, ele até tenta voltar com ela, mas quando ele descobre que ela tá grávida, ele sai correndo, literalmente. Thank you. Mas o Tag Jones, ele é interpretado pelo ator Ed Carroll, que, se você não percebeu, é o mesmo ator que faz o Sam na série Under the Dome. Ele também fez aí uma participação, eu acho que na terceira temporada da série Charmed. Quem aí lembra daquele episódio que, sem querer querendo, o Chandler acaba contando pra um garotinho que ele é adotado e ainda por cima tenta pagar esse garoto pra não contar nada para os pais? Pois o Owen, pra quem não percebeu, esse garotinho, ele é interpretado pelo ator Daryl Sabara, muito conhecido aí no filme Pequenos Espiões. Quem reconheceu? E nós temos participação especial de Sex and the City, sim senhor! A atriz Christian Davis, nossa eterna Charlotte, ela já apareceu em Friends como uma das namoradas do Joey, trazendo aí uma grande reviravolta nessa história no final. Inclusive, nessa época, ela já estava em gravação de Sex and the City, viu? Ela fez a Erin, aquela mulher que a Rachel e a Phoebe ficavam empurrando aí pra cima do Joey, falando pra ele ter um relacionamento sério com ela, porque ela é maravilhosa. E aí o Joey acaba entrando aí nesse negócio, começa a gostar dela pouco a pouco, porém no final a gente acaba descobrindo que quem não queria um relacionamento sério com o Joey era ela não queria. A atriz já deu algumas entrevistas dizendo que nessa época ela ficou muito nervosa por fazer essa participação, afinal de contas, Friends já estava na sua 7ª temporada, já fazia bastante sucesso, então ela estava nervosa, não conseguia dormir, mas no final deu tudo certo. E por último, e não menos importante, nós temos o pai da Marissa Cooper de DLC. Sim, Califórnia! Toda vez que eu falo de DLC, eu tenho que fazer isso. Por que você é tão imbecil, Aline? Por quê? Sim, o ator Tate Donovan, ele fez alguns episódios aí de Friends interpretando o Joshua, aquele cliente, né, que ia direto na loja que a Rachel tava trabalhando, e ela já cria um amor gigantesco por ele, ela fica super interessada, fazendo um monte de coisa maluca, e aí mais pra frente os dois acabam de fato tendo um relacionamento. Só que o relacionamento também termina de um jeito bem esquisito, assim como todos os relacionamentos de Friends, que acabaram no caso, porque a Rachel, ela não quer ficar pra baixo aí dessa relação do Ross e da Emily, que iriam se casar, então ela resolve pedir o Joshua em casamento. Obviamente que ele fala que não, ele fica meio assustado, ele fica meio assim, e aí no momento que ele vai até o apartamento da Rachel pros dois conversarem, né? Ela abre a porta falando, eu aceito, vestida de noiva, porque ela achou que era o Joey ou o Chandler, alguma coisa do tipo, então o cara sai de lá assim, correndo, muito nervoso. I do!
Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês, o ator Tate Donovan e a Jennifer Aniston, eles namoraram por 3 anos na vida real, antes dele viver o Joshua. Então, quando ele foi contratado aí pra trabalhar em Friends por um tempinho, os dois já tinham terminado. Será que ficou um climão entre eles? Sim ou claro? Bom, eu sei que faltaram inúmeras participações de Friends, eu acho que é humanamente impossível fazer um vídeo apenas com as participações, assim, porque sempre vai faltar alguém, é uma série que tem muita participação icônica, muita participação especial, mas eu resolvi trazer essas 28 participações que eu acho que talvez vocês não tenham reparado. Então vamos fazer assim, se você quiser parte 2, comenta aqui embaixo, tá bom? E se você quiser mais vídeos de Friends, que é muito raro eu fazer aqui, porque eu morro de ciúmes dessa série, assim, é minha série preferida. Se você ainda não sabia, provavelmente você não acompanha esse canal, porque, né, meu cenário só tem Friends. Só Friends aqui. Mas enfim, comenta aí se você quer mais vídeo dessa série maravilhosa que eu vou tentar trazer pra vocês, tá? Eu posso falar de Friends assim, sem roteiro, 500 vídeos, maravilhosa. Mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito para o YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Friends ou de pessoas curiosas que querem saber aí sobre atores que já participaram. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Na série Marvelous... Caceta! Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel. Inferno. Marvelous Mrs... Atriz... Nossa, não sai. A atriz Alex Borstein, hoje em dia, ela é bem conhecida na série... Ai, vai sair. A atriz Marvel... Não! A atriz... Respira. A atriz... Passou. Respirou. Vai. 1, 2, 3 e... A atriz... Agora vai. Respira. A atriz Alex Borstein, ela é muito conhecida recentemente na série... A atriz A atriz Alex Borstein, ela é muito conhecida recentemente na série Marvelous Mrs. Maisel. Ufa!